Olá, na aula passada, no vídeo passado, falamos sobre a estratégia do Deep Value e hoje nós vamos falar sobre a estratégia da High Quality, que é investir basicamente em empresas altamente rentáveis, que tenham alta qualidade dos seus ativos. A gente vai falar um pouco mais de como encontrar empresas com essas características. Investidores conhecidos utilizam essa estratégia da High Quality, o mais conhecido deles, obviamente, é o Warren Buffett. Empresas como o Wells Fargo, que é o principal banco dos Estados Unidos, a Coca-Cola, a Gillette, a Apple, que faz parte do portfólio do Warren Buffett, respeitam critérios da alta qualidade. E quais são esses critérios? Nós vamos falar um pouco deles na aula de hoje. Primeiramente, o que é a estratégia High Quality? É uma estratégia de investimento baseada em critérios fundamentais definidos e que busca empresas com boas e excelentes características qualitativas para o longo prazo, mas que se encontram abaixo do seu valor real. Obviamente que essas características qualitativas, que a gente vai falar um pouco a seguir, se traduzem em números também. Quais números? A gente já vai falar. As principais características de uma empresa que tem alta qualidade de seus ativos é que elas apresentam margens elevadas, geralmente estáveis também. Não é bom investir em empresas que tenham grande volatilidade de margem. Geralmente o investidor procura empresas que tenham uma baixa volatilidade de resultado e, por consequência, de margens também. Isso significa também rentabilidade sobre capital acima da média. E isso geralmente é consequência de uma boa gestão, uma gestão alinhada com os interesses do acionista. O que é uma boa gestão? Geralmente são empresas que crescem os seus resultados acima da média do seu setor. Geralmente isso é consequência de alguns fatores, entre eles a operação muito bem tocada, a empresa geralmente tem margens superiores à média e a empresa consegue também ganhar participação de mercado. Além disso, historicamente a gestão faz bons investimentos, seja através do crescimento orgânico. O que é o crescimento orgânico? É o crescimento que ocorre a partir de investimentos feitos na operação da empresa. Se a empresa é uma varejista, ela abriu uma nova loja. Se a empresa é um banco, abrir uma nova agência bancária ou criar novos produtos. Esse é o crescimento orgânico. E o crescimento inorgânico é aquele crescimento que vem da consequência de aquisições. Uma empresa pode crescer também fazendo boas aquisições. O Itaú, que é uma excelente empresa, sempre fez boas aquisições. O Unibanco, Porto Seguro, a XP, que é um exemplo recente. Geralmente essas aquisições agregam e agregaram valor aos acionistas do Itaú. Então, o Itaú é uma empresa que tem um bom histórico de fazer aquisições. Além disso, outra característica das empresas de alta qualidade é que, em geral, elas apresentam um balanço muito sólido. O endividamento dessas empresas, em geral, é baixo ou moderado. Não costuma prejudicar o dia a dia da empresa. A mortalidade das empresas ocorre, em geral, por falta de dinheiro, e antes de faltar dinheiro, geralmente as empresas elas recorrem ao financiamento bancário, né, ou no mercado de capitais, e isso pode trazer riscos adicionais às empresas. Então, geralmente, as boas empresas também são empresas que não têm uma dívida alta, mesmo porque elas são empresas que geram muito caixa, e as empresas que geram bastante caixa geralmente também são empresas que não possuem um grande endividamento. Então, falando um pouco mais dos critérios, a gente busca empresas que tenham uma credibilidade na gestão. Isso é muito mais baseado nos fatos, no que ocorreu, no histórico daquela gestão, do que o que a gestão fala. Eu acho que as ações da gestão falam muito mais sobre a gestão do que o próprio discurso da empresa. Eu nunca vi na minha vida uma empresa que não tivesse um discurso de que a estratégia dela era pior que a estratégia
dos demais concorrentes. Quase todas as empresas têm muita fé na sua estratégia, na sua gestão, pelo menos isso é o que eles falam publicamente. Agora, o jeito de você avaliar se isso tem uma certa ressonância com o que de fato acontece, só tem um jeito, você precisa analisar os números das empresas. A estabilidade do balanço, eu digo do balanço tanto da parte de dívida quanto da parte também de resultado, o ideal é que você invista também num setor, numa empresa que tenha um potencial de crescimento, né? Não adianta você ter uma empresa muito boa, muito rentável, se aquele setor está morrendo, né? A melhor empresa que fazia máquinas de escrever deixou de existir. Então é bom que você esteja num setor que tenha ao menos um potencial moderado de crescimento. E aqui eu vou ensinar um pouco, eu não gosto muito dessa palavra, de fórmula mágica, mas esse é o nome que o Greenblatt, Joe Greenblatt, deu no seu livro, né? Qual livro? É um livro que a gente vai falar a seguir. E o Joe Greenblatt, que é um professor americano que antes também era gestor de um fundo, na verdade ele escreveu esse livro, The Little Book That Beats the Market, que olha para alguns critérios para avaliar se a empresa é boa e barata, né? Porque essa é a filosofia do investidor que segue a abordagem de high quality. Ele não quer apenas uma empresa barata, como é a que a gente viu no Deep Value, ele quer uma empresa boa e barata, né? Então, como que ele avalia se a empresa é boa? Isso se traduz num número, que é o retorno sobre o capital investido, né? Então, quanto mais lucro a empresa tiver em relação ao capital que o acionista investiu, geralmente melhor é aquele negócio. Então, se o acionista bota R$100 num negócio e bota R$100 em outro negócio, e no primeiro negócio ele consegue 20 de lucro a cada ano, e no segundo negócio ele só consegue 10, significa que o primeiro negócio, aquele que conseguiu um lucro de 20 sobre os 100 investidos, é o dobro, tem o dobro da qualidade em relação ao segundo business, que só consegue 10% ao ano de rentabilidade. Além disso, ele procura negócios que tenham um preço barato. Não basta você investir num negócio que tenha uma alta qualidade, você quer comprar qualidade no preço bom, né? E nisso ele faz o ranking das empresas tanto por qualidade quanto por preço, né? No livro dele, ele sugere você usar o Return on Capital, né, que nada mais é do que lucro operacional sobre a base de ativos tangíveis da empresa. O que é a base de ativos tangíveis? É o imobilizado mais o capital de giro. E o que é o capital de giro? É os estoques mais o contas a receber de clientes menos fornecedores. Então você soma tudo isso e pega o lucro operacional e divide sobre essa soma. Esse é o percentual. Nisso ele sugere você fazer uma coluna do maior para o menor, né? Então, quanto mais alta for a rentabilidade em relação ao capital investido, melhor é aquele negócio. E também ele faz uma segunda coluna, isso você pode fazer no Excel, de preço, né? Quanto mais barato for o negócio, melhor. E como que ele avalia se o negócio é barato? Quanto de lucro a empresa produz em relação ao valor de mercado dela. Ele usa um indicador que é o lucro operacional sobre o Enterprise Value, né? O EBIT, que em português seria lucro operacional sobre o valor da firma, sendo o valor da firma o valor de mercado mais a dívida líquida da empresa. Então, ele soma essas duas colunas numa terceira coluna. Então, o ideal é que você compre a empresa mais barata e a que tenha a melhor qualidade. Obviamente, geralmente as empresas de maior qualidade são um pouco mais caras. Na hora que você soma essas duas colunas, você chega numa terceira coluna, que seria a coluna que seria o que realmente o investidor deve procurar, empresas boas e baratas. Então é como se fosse o Campeonato Brasileiro, não ganha quem ganha o primeiro turno, não ganha quem ganha o segundo turno, ganha quem tiver a melhor pontuação dos dois turnos, né? E é como se o primeiro turno fosse a qualidade, o segundo turno fosse o preço, você soma os dois e vê quais são as melhores empresas em termos de preço e qualidade.
e ele sugere investir no quartil, ou seja, os 25% das empresas mais baratas e boas, né? Que seria esse índice aí. Esse aqui é o livro dele, que em inglês chama The Little Book That Beats the Market. Nós temos até uma resenha no nosso site a respeito desse livro. E em português ele recebeu o curioso nome de O Mercado de Ações a Seu Alcance. Em inglês o nome seria O Pequeno Livro que Supera o Mercado. E para português foi traduzido dessa forma. Curiosa essa tradução. Eu não sei quem fez essa tradução, gostaria de saber. E aqui é o retorno histórico, né? Isso aqui foi um backtest feito pelo pessoal, se não me engano, da Guru Fox, né? Que fez esse retorno desde 99 até setembro de 2009, ou seja, eles pegaram 10 anos e compararam o retorno dessa estratégia com a média de mercado expressa pelo SP500, que é o índice, um dos índices mais conhecidos dos Estados Unidos. E a gente vê que essa estratégia superou em muito, né? Obviamente, o SP500 ficou praticamente de lado essa década. Essa foi uma década perdida para o investimento em ações dos Estados Unidos. De lá para cá, de 2009 para cá, a Bolsa Americana andou muito, né? Tá na máxima, ou próximo da máxima, enquanto a gente faz esse vídeo. Então, essa década perdida foi mais do que compensada de lá para cá para o Dow Jones. E essa estratégia foi muito boa nesse período analisado. Ela subiu 289%, enquanto a Bolsa até teve uma pequena queda de 1,5%. Ou seja, comprar empresas boas e baratas funcionou e a gente acredita que vai continuar funcionando porque é uma estratégia que respeita a lógica. Né? Você fazer bons negócios num bom preço, não tem por que não continuar a funcionar. Quais são as características de um bom negócio? O que leva uma empresa a ter alto retorno sobre capital investido? São as vantagens competitivas, porque quase todo setor que tem margens elevadas e retorno sobre capital elevado, vai fazer com que novos entrantes, nova concorrência entrem naquele mercado. E a concorrência, obviamente, vai pressionar os preços para baixo, e pressionando os preços para baixo, as margens vão para baixo e o retorno sobre capital também vai para baixo. O único jeito de uma empresa ter retorno sobre capital elevado de maneira consistente é se ela tiver vantagens competitivas. Aquilo que protege a empresa da concorrência. E aqui a gente listou 5 vantagens competitivas, né? A primeira é marca forte. Um exemplo muito bom é a Coca-Cola e a Harley Davidson. Todo mundo conhece alguém ou já ouviu falar de alguém que tem uma moto Harley Davidson. Não adianta oferecerem uma moto por 10% do preço abaixo, porque existe uma grande fidelização do cliente à Harley Davidson. É inclusive uma marca que as pessoas fazem até tatuagem, né? Só para a gente ver o quanto que as pessoas são fiéis à marca Harley Davidson. A mesma coisa acontece com a Coca-Cola, com a Apple, né? As pessoas são muito fiéis àquela marca. Então, elas não trocam uma marca por um produto simplesmente porque ele está mais barato. As pessoas são muito fiéis àquele produto e, por consequência, a marca consegue cobrar um preço mais alto do que a média. O Network Effect, que seria em português efeito de rede, algumas poucas empresas têm essa vantagem competitiva. Acho que a mais conhecida é o Facebook. O Mercado Livre é uma empresa que atua no Brasil que tem essa vantagem competitiva, que basicamente assim, quanto mais pessoas utilizarem aquele serviço, mais relevante aquele serviço se torna. Não adianta criarem um Facebook que seja 2 vezes melhor, uma nova rede social que seja 2 vezes melhor que o Facebook, se não tivesse pessoas lá para você conversar e interagir. Então, o Facebook ele é tão atrativo para as pessoas que frequentam ele, que utilizam o serviço do Facebook, justamente porque as outras pessoas estão lá. Esta é uma vantagem competitiva do Facebook. A escala, obviamente, é outra vantagem competitiva. Empresas que têm uma base de receitas muito grande conseguem diluir custos em cima dessa base de receitas. Um exemplo conhecido pode ser o Itaú, que é o maior banco do Brasil, e por conta disso ele consegue diluir despesas de tecnologia, despesas de marketing, numa base de clientes muito maior. Então ele consegue fazer anúncios que outras instituições não conseguem, porque ela dilui esse custo de propaganda numa base de clientes muito superior
a outros bancos, sobretudo os bancos pequenos e médios. Propriedade intelectual, obviamente, é uma vantagem competitiva muito forte. Na minha opinião, é a mais forte de todas. Isso fica evidente pelos setores de maior rentabilidade, geralmente são aqueles vinculados à propriedade intelectual, como o setor da indústria farmacêutica. As indústrias farmacêuticas detêm patentes e só elas podem explorar durante um determinado tempo várias drogas, vários medicamentos. Então, elas podem colocar o preço que elas quiserem, porque somente essas empresas podem produzir aqueles remédios e elas botam os preços desse remédio no preço que elas quiserem, eventualmente. Então, isso faz com que elas não tenham um concorrente durante um bom tempo, até a patente cair e entrar nos genéricos. E o chamado switch cost, que seria o custo de mudança. Um exemplo clássico é a Apple ou a Microsoft. O usuário ele é tão educado a usar o Excel que ele não muda para outras alternativas, porque o custo dele aprender, tanto em tempo quanto em dinheiro, é tão elevado que o consumidor ele prefere comprar uma nova licença da Microsoft, ainda que isso tenha um custo maior do que a concorrência. Por exemplo, o Google Docs faz um serviço semelhante, mas com preço muito menor. E mesmo assim tem um market share muito menor do que o da Microsoft com o Excel, mesmo sendo de graça. Por quê? Porque existe um custo de aprendizagem no Google Docs e as pessoas que foram treinadas a vida inteira a usar Excel preferem não usar o Google Docs. Então essas são as principais fontes de vantagens competitivas que uma empresa tem. Aqui nós selecionamos uma empresa brasileira, a Múltiplos, que o código em bolsa é MPLU3, que tem as características de uma empresa de high quality, e a gente vai falar o porquê. Primeiro, que a empresa sempre apresentou um lucro crescente, a gente vai mostrar o gráfico dela a seguir, os principais indicadores dela. É uma empresa que tem um lucro crescente, mesmo pagando a totalidade dos seus lucros em dividendos. Por que ela faz isso? Porque ela tem uma vantagem competitiva muito sólida, que é o acesso às milhagens da Latam. Apenas ela pode comercializar milhas da companhia aérea Latam. E isso faz com que ela, com uma pequena base de capital, consiga ter um lucro elevado. A gente vai falar de alguns indicadores a seguir. E outro fator atraente nela é o dividend yield, que é extremamente elevado, um dos maiores da bolsa hoje, na casa de 8%. Esse gráfico mostra a evolução da rentabilidade da empresa. Vocês veem que atualmente está na casa de 190%, 200% ao ano o ROI, que é o lucro sobre o patrimônio líquido. A empresa consegue lucrar R$2 para cada real que os acionistas botaram na empresa. É uma das maiores lucratividades da Bolsa do Brasil, se não for a maior. Compete junto com a Smiles e a Wiz Corretora como uma das maiores, a Wiz Soluções como uma das maiores rentabilidades sobre capital da Bolsa. Aqui a gente mostra o dividend yield da empresa. Vocês veem que hoje está aqui na casa de 7%, que é um dividendo bastante elevado para a atual conjuntura de mercado. E aqui a gente mostra a evolução do lucro da empresa. A empresa fez o IPO em 2010, ela lucrou em 2010 ali um pouco acima de 100 milhões de reais, e hoje, passados 7 anos, o lucro cresceu praticamente em 4 vezes, já está lucrando 500 milhões de reais. Então é uma empresa que tem um histórico de crescimento, tem um histórico de distribuição e tem uma elevada rentabilidade sobre capital. É uma empresa que se enquadra no perfil de empresa de alta qualidade. E, como consequência disso tudo, essa é a rentabilidade passada da empresa. Em amarelo, você vê o desempenho das ações da Múltiplos desde o IPO. Essa linha mais escura, se não me engano está em preto, é a evolução do CDI no período, e a linha vermelha é o Ibovespa. Então, o mercado premiou, e a gente acredita que vai continuar premiando, empresas com essas características: rentabilidade elevada, resultados estáveis e crescentes,
e que tenham um yield ou um preço interessante. E a Múltiplos é uma empresa que se enquadra neste perfil das empresas de high quality e o mercado tem premiado desde o IPO a empresa. Nos últimos 7 anos, as ações se multiplicaram por 4 vezes, superando as principais alternativas de investimento. E aqui se encerra a nossa apresentação. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, deixem abaixo desse vídeo e a gente vai responder. E eu gostaria de fazer um convite a vocês. Na segunda-feira, 9 da noite, nós faremos um webcast tratando de tudo que nós conversamos essa semana e eu vou tirar as suas dúvidas sobre o Value Investing. Até mais e até a próxima oportunidade.